como transtorno de compulsão alimentar, a pessoa tem que... Existem alguns critérios, né, dentro do CID-10, que são as classificações dos transtornos. A pessoa tem que emitir esses episódios pelo menos uma vez por semana, por pelo menos, no mínimo, 3 meses consecutivos. Então, isso é necessariamente obrigatório, essa frequência para a pessoa... Esse episódio, no caso, o quê? Ficar comendo sem parar? Comer compulsivo. Só que quando a gente fala de comer compulsivo, Michele, a gente tem que estar atento que é um comer realmente exagerado, ao ponto da pessoa se sentir mal-estar, um desconforto abdominal. Tem pacientes que relatam sentir falta de ar, sabe? Aquela coisa de vai no rodízio... Você comeu com o olho. E abre a braguilha ali para dar uma... Para dar uma respirada. Comeu com o olho. Isso. Então, assim, isso tem que haver, essa manifestação desses episódios, pelo menos uma vez por semana, por no mínimo 3 meses consecutivos, para a gente caracterizar como transtorno de compulsão alimentar, que é diferente de distúrbio alimentar, né? Um comportamento exagerado, mas que às vezes não acontece com essa frequência, nessa sequência de tempo, né? Às vezes a pessoa fala para mim, me procura, doutor, eu fiquei uma semana sem comer compulsivo, eu fiz certinho a dieta que o nutricionista passou, já descaracteriza o transtorno de compulsão alimentar, mas ela ainda assim tem uma dificuldade em ter autocontrole no seu comportamento alimentar. Aí entra a questão do comer emocional também. Tá? Aí o fato, por exemplo, de você viver petiscando, você passa ali na cozinha, vê, pega, Exato. Isso não caracteriza, então? Caracteriza também. Porque, às vezes aquela pessoa não come muito nas refeições. Eu falo porque quando adolescente tudo, eu beliscava direto, passava na cozinha, não estava fazendo porque, nada, assim, mas eu não almoçava muito. O exemplo que eu dei por exemplo, o meu café café da manhã, ele é saudável, minha comida é saudável, mas eu preciso sempre estar petiscando, né? A Michele vê, o pessoal vê ali, eu sempre tenho um biscoitinho ali na minha mesa. Eu vou te dar uma dica frutinha de ouro comer. Aqui, então, Ivan, agora. De você sempre ter uma garrafa de água na sua mesa. Também tem. Mas se você bebe... Quantos litros de água você acredita que você bebe? Uns 1,5, 2. Pouquíssimo, né? Porque eu acredito que você, por já ser bebi homem, mais, mas... a gente sabe que tem uma continha básica, Michele e Ivan, que a gente faz, que é multiplicar o peso vezes a pessoa achar aproximadamente a quantidade de água que o organismo dela precisa. Então, às vezes, você acha, mas eu bebo muita água, bebo até 2 litros de água por dia. Às vezes, você precisa de 3 litros. E 1 litro de água a mais seria o suficiente para você substituir por esses petiscos que você está se referindo. A boquinha nervosa, né? Eu nem tinha boca nervosa, mas eu tinha um hábito assim, não faço mais porque, né, com o passar do tempo a gente tem uma facilidade maior para ganhar peso, mas quando eu não tinha essa questão, passava na cozinha, porque cozinha é um lugar, pelo menos, que eu adoro dar passada. Lá em casa tem um pote que eu encho de biscoito e eu fico. Sempre beliscava alguma coisa, ou uma fruta, um pedaço de pão, né, um biscoito, alguma coisa. Eu tinha esse hábito, mas não fazia diferença, assim. E não era porque, nossa, estou ansiosa. Pelo menos eu não vi essa conotação. Já tem muito tempo que eu não faço isso, mas acredito que não tenha sido compulsão, porque eu não tive que fazer nenhum trabalho e falar assim, nossa, estou... Era um hábito lá de casa. Minha mãe fazia, eu fazia. Sim, que é um dos fatores que a pessoa acaba tendo um comer inadequado, que a gente chama, não necessariamente um comer compulsivo, mas de ficar beliscando, igual você relatou, Michele, por ter, né? Uma estratégia que eu falo sempre para as pessoas não tenha em casa e quando tiver, evita deixar exposto no campo visual. Você vê a comida, você quer comer. Exatamente. De preferência, não deixe em vidros, potes de vidros transparente. Pensa, você está lá com uma bombonière cheia de chocolate, o tempo todo você passa lá e vê, mesmo que a pessoa não tiver nenhum tipo de descontrole alimentar, vai despertar o desejo, porque o alimento, principalmente esses industrializados, o açúcar em especial, eles já fazem com esse propósito. A indústria alimentícia é sábia, né? Para aguçar o nosso, porque traz sensação de bem-estar imediato. São substâncias que são colocadas ali que desperta a dopamina instantaneamente a partir do momento que a pessoa faz a ingestão daquele alimento. Por isso que a gente fala, só um docinho para alegrar o dia, para alegrar amanhã, né? Porque alegra na hora, o doce né? é um dos doces, é uma das comidas mais difíceis de você conseguir tirar, né? Porque eu, pelo menos, para mim... Formiga. Nossa. Exatamente. A compulsão, ela sempre está de mãos dadas, digamos assim, com a ansiedade? Sim.
Caminham juntas quase ali. que uma regra isso, Ivan, porque a pessoa ela não tem um comer descontrolado se ela tiver em equilíbrio emocional. Se ela já tiver aprendido a canalizar suas emoções em outras atividades, que vai ser ali a válvula de escape dela. Né? Então, é interessante, eu tenho até uma técnica da psicologia, que é a técnica da distração, da pessoa aprender a driblar a sua própria mente e não recorrer à comida. E fazer outras atividades que vão liberar dopamina instantaneamente também, para que ela tenha esse autocontrole maior sobre o alimento. Porque, senão, a pessoa vai sempre acabar recorrendo à comida. E, por exemplo, ocorre mais em homens ou em mulheres? Tem isso ou não tem? Tem uma faixa etária em que aconteça mais? Tem estudos que falam que é mais recorrente no sexo feminino, o transtorno de compulsão. Mais um para conta de Mais vocês. um problema para E nossa tem vida. uma explicação, né? Por questão de alterações hormonais, a questão da tal da TPM, que eu falo muito para as mulheres que eu atendo. Falo assim, gente, TPM dá vontade de comer mais doce? Dá. Existe uma explicação fisiológica para isso. Mas é aí que a gente, enquanto seres racionais, que Deus foi maravilhoso em fazer a gente, fez a gente perfeito para a gente tem ter que mandar a capacidade de vontade. raciocinar e buscar outros caminhos para aliviar os sintomas da TPM e mas não é ficar engraçado. recorrendo sempre ao doce. É engraçado mesmo, porque às vezes a gente não está nem pensando ali em que momento do ciclo menstrual você está no mês. Você está vindo de boa, sem comer doce, fala, nossa, nem estou sentindo. Fala, do nada, assim, tem... Ataca. Assim, nossa, parece que estou precisando de um doce. É o organismo pedindo, é muito estranho essa parada. Não é... Você fala, engraçado, mas eu estava de boa, não estou nem sentindo falta, essa semana mas de repente veio aquele negócio. Fala, Liga a opa, chavinha ali. um docinho. É muito comum isso. E aí a gente começa a buscar, Michele, outras estratégias. Porque aqui a gente está falando de forma mais leve, gente, mas isso é muito pesado para quem sofre com a compulsão alimentar. Tem faixa etária também que isso acontece mais? Geralmente começa na adolescência. E aí os estudos mostram que é mais na idade jovem, né? Vamos dizer, até os 40 anos, até os 45. Só que eu acredito, Michele, que isso vai muito do autoconhecimento da pessoa, porque eu atendo uma faixa etária também com a idade maior, mais avançada, e que tem muitos descontroles do comportamento alimentar, sabe? Principalmente mulheres que se veem com o ninho vazio, a síndrome do ninho vazio, filhos que já casaram, que já foram embora, ou mudaram para outra cidade, e elas muitas vezes são